Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia de Parola! Olá, nação Parolover! Bem-vindos de volta aqui ao canal dos Paroleiros para a segunda parte desta parola de número 178, mais uma dentro do tema chamado, e nessa semana nós estamos abordando as questões do coração daquele que é chamado. Mas não se engane você, que a gente não está sendo nada romântico, nós não estamos romantizando aqui, muito pelo contrário, a gente está mostrando para você o chamado de verdade, a vida de verdade daquele e daquela que são chamados por Deus. No primeiro bloco, a gente tratou algumas questões a respeito do temor, né, das lutas por fora, os temores por dentro, uma citação do apóstolo Paulo. E nesse segundo bloco aqui, meninos, se vocês me permitem, eu quero fazer uma introdução um pouquinho mais longa, meditando em cima de Lucas 5, onde nós vamos encontrar lá nos primeiros versículos o Senhor Jesus fazendo uma ministração dentro do barco de Pedro. A palavra vai falar que ele se achegou naquele local, as multidões o empurravam, né? E ele fala assim, e ele avistou 2 barcos, e ele pediu um barco, então se afastou um pouquinho da margem e começou a ensinar aquelas pessoas. Então, olha só que coisa interessante, esse texto aqui, ele é maravilhoso para mim, porque ele fala a respeito do chamado de Pedro. Então, olha só, a visão de Deus, quantos barcos tinham? 2, tinham 2 barcos, mas Deus chamou o de Pedro. A pesca não foi baseada em cima de uma necessidade de fome que as pessoas tinham, ao contrário da primeira multiplicação, da segunda multiplicação de pães e peixes no Sermão do Monte, as pessoas estavam famintas. Nós não vamos encontrar nenhuma citação de que aquele povo estava com fome naquele momento. E aí eu fico pensando, por que será que Jesus fez uma pesca daquele tamanho se ninguém estava de fato com fome? Bom, toda essa passagem, todo esse milagre, ele foi feito para quê? Para que Pedro fosse chamado. Então existiam 2 barcos, mas Deus chamou Pedro. Então, disse para Pedro a seguinte coisa, olha Pedro, retorna para as águas mais profundas. E aí então Pedro fala, olha, a gente pescou a noite inteira e não havia pescado nada, né? Se fosse uma versão mais descolada, se tivesse o Wilson aqui lendo as suas versões, nós talvez encontraríamos assim da parte de Jesus, não te perguntei nada, só pega o barco e vai para dentro, né? Nas nossas traduções aqui, a gente não vai encontrar essa frase de Jesus. Mas ema. Né? Cada um com seus problemas. E ele diz para Pedro assim, ó, você volta para as águas mais profundas. E então Pedro falou assim, bom, não pesquei nada, mas baseado na tua palavra, então eu vou retornar. Olha só que coisa interessante. Você usou uma frase na parola passada, Paulinho, que eu gravei aqui, e diz a seguinte coisa, para aquele que está na direção errada, retornar não é retrocesso, retornar é avanço. Jesus está dizendo para a seguinte coisa, Pedro, eu vou te apontar uma direção, nem que isso signifique para você voltar aonde você estava. Jesus estava levando Pedro exatamente para o lugar onde ele estava a noite inteira. Ele trouxe Pedro numa condição de volta para mostrar a seguinte coisa, cara, eu estou te chamando para uma situação, estou te chamando para viver algo que você, pelo seu esforço, você não vai ser capaz de fazer sozinho. As pessoas que estão à volta de você vão perceber que não foi você que pescou, mas que fui eu que pesquei para você. E isso aqui, meninos, me virou uma chave que me fala a seguinte coisa, o chamado que Deus tem para mim não impacta somente a mim, mas impacta a todos aqueles que estão à minha volta. Você já parou para pensar já, Paulinho, que a sua obediência ao seu chamado, a sua obediência, Xandão, ao seu chamado, não impactou somente a sua vida? Olha quantas pessoas estão sendo tocadas através da palavra de Deus, através da unção do Espírito Santo, porque você obedeceu a um chamado. Ou seja, o chamado de Pedro não era só sobre Pedro. O chamado de Pedro era sobre todo mundo que estava à volta. Aí, Jesus pega Pedro, coloca lá no meio
e Pedro lança as redes e começa a puxar os peixes. E aí agora eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar a seguinte coisa. Naquela época não tinha barco de alumínio. Os barcos eram todos de madeira, né? Então você imagina um barco de madeira, né, de um pescador que já pescava há muito tempo, provavelmente não era um barco novo. Então você pega uma quantidade enorme de peixes e você começa a puxar para dentro do barco e você percebe que você já não consegue puxar aquilo mais sozinho. E aí você começa a perceber que quanto mais você puxa, ou seja, quanto mais você traz aquilo que Deus está te entregando, mais o seu barco vai estralar. Mais água vai entrar no seu barco. Quanto mais você obedecer, quanto mais você colocar a mão no negócio, muitas coisas podem tirar você do seu equilíbrio, podem tirar você da sua paz inicial. Então, o que é importante a gente entender aqui também? Se Pedro não pede ajuda, provavelmente afundaria ele, o barco e os peixes. E tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus te entregue para Pedro, estaria perdido. Por quê? Porque muitas vezes o chamado que Deus tem para nós talvez não vamos conseguir dar conta dele sozinho. Nós vamos precisar nos cercar de pessoas mais maduras, de pessoas mais experientes, talvez pessoas com mais conhecimento, verdadeiros discipuladores que possam trazer a gente para o prumo de volta, para que a gente consiga render 100% daquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo se converteu, teve a sua visão lá no caminho de Damasco, e logo em seguida ele voltou para Tarso. Ele volta para Tarso e alguém vai ter que ir lá buscá-lo 11 anos depois para poder lapidar, então, esse diamante bruto. Esse cara era Barnabé. Ou seja, a gente fala muito a respeito de Paulo, mas talvez a gente não dê a devida importância ao papel de Barnabé na vida de Paulo. Porque se não fosse Barnabé, provavelmente Paulo não seria Paulo. Então, quando Deus dá um chamado para a gente tem que entender que o chamado quase sempre vai ser muito maior do que a gente é capaz de carregar sozinho, nós precisamos ter a consciência que nós vamos precisar pedir ajuda para as pessoas. Para algumas pessoas estratégicas, pessoas que estão à nossa volta, e aí eu paro e começo a perguntar para nós aqui, para o Ilcinho que está agora dando banho na Lola, e para você que está nos acompanhando, para você que está nos ouvindo, né? Quem são as pessoas que têm te cercado? Quem são as pessoas que você tem escolhido para poder ajudar você a desenvolver o seu chamado? A escolha dessas pessoas vai fazer toda a diferença naquilo que você vai para entregar para o Senhor de volta. Mas olha só que coisa interessante, meninos. Pedro teve uma pesca maravilhosa, ele se cercou de pessoas, conseguiu trazer o peixe para dentro, e quando ele chega na praia, Jesus fala assim, olha, eu vou fazer você pescador de homens. E a palavra fala que então Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Aí eu falo, o que adiantou pescar aquele monte de peixe se Pedro mesmo não ficou com ele? Ou seja, aquilo que Deus tem para nós, muitas pessoas à nossa volta vão usufruir. Muitas pessoas à nossa volta vão ser beneficiadas por aquilo que nós estamos atendendo, aquilo que nós estamos obedecendo ao Senhor. Isso foi uma coisa que chamou muito atenção no meu coração hoje, meninos, enquanto eu estava meditando sobre esse tema que nós iríamos conversar hoje. Se Pedro não tivesse com o coração no lugar certo, se Pedro não tivesse obedecido, porque simplesmente ele não conseguiu sequer compreender o porquê Jesus falou para ele voltar para alto mar, né? Se ele não tivesse obedecido, olha quanta coisa deixaria de ter acontecido. Olha só quantas pessoas deixariam de ter sido impactadas simplesmente por um momento de orgulho de Pedro. Ele fala assim, não, senhor, eu sou muito mais pescador que o senhor. Eu sei muito mais de pesca que o senhor. O senhor é carpinteiro, né? Não manja nada de peixe. Né? Mas essas questões, elas falaram muito ao meu coração no dia de hoje. Eu queria compartilhar com vocês que estão aqui comigo na bancada e com quem está nos ouvindo pela internet, pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook.
Como é importante a gente ter o nosso coração no lugar certo, né, meninos? Não, é verdade, Arthur. Você estava falando aí, e eu estava pensando na palavra impactado. Foi uma das últimas que você usou, porque Pedro ele não só viu o milagre da pesca. Eu vou entrar naquilo que você estava, no campo que você, né, ficou pensando no dia de hoje. Antes dele ver o milagre, ele ouviu Jesus pregando. Porque Jesus pede o barco dele, ele empresta o barco, Jesus prega, aí Jesus devolve o barco e fala assim, agora vai lá. Então, quando ele se prostra, ele já tinha ouvido uma ministração do próprio Senhor Jesus, e aí cá entre nós, quando nós ouvimos a voz de Deus, e aí eu vou falar de uma voz sonora, mexe com a gente. Imagina ele ouvindo Jesus em loco, né? Tanto que as pessoas falavam, quem é esse, né, que ensina com autoridade? E aí em seguida ele vê um sinal. Então a rendição dele é porque ele já chama Jesus de Senhor na hora. Aparta-te de mim que eu sou um homem pecador. Então essa rendição e essa declaração de que ele era um pecador, ele reconheceu vamos chamar, pequenez dele como ser humano diante de um Deus encarnado, já demonstra o tipo de homem que ele era. Por mais impetuoso que ele ia para cima, uma série de coisas, querendo ou não, Deus já via nele um líder, né? E isso mostrava quem ele era. Então, e aí o fato de compartilhar. Então, acho que o importante é isso, a gente ter características, Arthur, sempre de humildade para obedecer à risca. E aí vamos lá, quando os anjos aparecem para ele, tem um homem, ele tinha acabado de ter uma visão, né? O Espírito Santo fala para ele, chegaram 2 homens aí lá na casa de Cornélio. Ele não tinha nem compreendido a visão por completo, mas ele já era um homem obediente. E aí ele vai, e o que acontece? Uma casa toda é salva, né? E dali, com certeza, outras pessoas foram. Então, entrando, né, nessa seara que você está falando, a gente obedecer, que a gente vai alcançar pessoas que a gente não imagina, ou né, vai chegar em lugares, olha que coisa maluca, dentro da Bíblia. Paulo queria pregar numa determinada região, em sonho aparece um soldado, é isso? Da Macedônia, não é isso? Fala, vem nos ajudar, eu não lembro se era a figura de um soldado. Ele cruza, e quando ele vai, quem ele salva é um carcereiro e sua família. Então ele tinha uma missão no coração de ir para um outro lado, Deus falou assim, não quero que você vá para um outro lado, quero que você vá para outra região. E aí ele é preso, e nessa região que ele é preso, ele ganha um carcereiro e a família dele. Então, assim, se ele não obedece, ele não chegaria naquela prisão, né? Então, o importante, a gente vai voltar para a obediência que a gente falou no bloco anterior, e na obediência a humildade, né? E aí eu quero, não sei se foi o pastor Rodrigo que teve esse insight lá da minha igreja, ele ministrou esses dias, e ele falou assim, Moisés era um homem que ele andava cara a cara com Deus, correto? Deus falava face a face com Moisés. Mas quem que dá a dica para ele que o serviço dele era pesado e ele precisava ter gente ajudando? Era Jetro. Aí o pastor falou assim, poxa, um homem que Deus falava face a face, não foi o próprio Deus que falou, Deus usou alguém para dar um conselho bom. Então, a gente precisa ter essa humildade para ouvir conselhos também, entender, né, que esses conselhos também são de Deus e que podem ajudar na nossa caminhada. E se a gente se recusa, aquele negócio de bater no peito, só se Deus falar comigo, uma série de coisas, a gente sabe que Deus fala, mas a gente também sabe que tem muito orgulho, muita vaidade de não querer ouvir de alguém que talvez seja menor do que nós. Então, a humildade, ela vai ter que caminhar com obediência e com temor. Se Naamã não houve uma simples escrava, ele não era curado de uma lepra. Então, a gente precisa ter essa simplicidade de ouvir, porque Deus pode estar falando de maneiras tão simples com a gente, né? E a gente obedecer, e a gente ter essa dificuldade de obedecer por causa do orgulho, da vaidade, né? E aí, sim, Arthur, vai impactar diretamente no nosso ministério. Se a gente é orgulhoso, ele não cresce muitas vezes, porque Deus resiste ao soberbo. Agora, se a gente for simples, humilde, olha o que esses 12 homens fizeram, né? Eles mudaram toda a história, né? Lógico que aí vem Paulo, Barnabé, que foram citados,
mas mudaram toda a história do mundo levando a mensagem de Jesus. Por quê? Porque entenderam que ele era o Senhor e que sem ele, como eles mesmos disseram, né, só tu tens palavras de vida eterna, e Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Eles pegaram essas coisas e foram fazer o ministério deles. Arthur, você sabe que há bastante tempo atrás, eu creio que há uns 8 ou 9 anos, Deus me deu uma mensagem nesse texto, exatamente com a tônica com a qual você abriu esse momento. O nome dessa mensagem, eu estava tentando lembrar aqui, né, mas qualquer coisa como acenando para os amigos do barco do lado, né, alguma coisa assim, né? Justamente levando em consideração esse ponto esse ponto de vista, né, de que o nosso chamado a gente não exerce sozinho. Não adianta a gente tentar isso, justamente pelo fato de que o nosso modelo, aquele que é o nosso modelo, optou por não andar sozinho. Eu acho que quando Jesus, Marcos capítulo 3, versículo 14, começa o ministério dele chamando 12 para andar junto, Jesus já está deixando um recado ali extremamente importante para todos nós. Que tão importante quanto andar é escolher com quem eu vou andar, escolher quem vai andar comigo. Né? Tão importante quanto prosseguir, quanto cumprir o chamado, é escolher quem vai servir de instrumento da parte do Senhor para, às vezes, me impulsionar, para, às vezes, me puxar o freio, sabe? Para, às vezes, me dar uma nova direção. Não vamos longe, vamos voltar numa dessas parolas que nós tivemos lá na série, se não me engano, acerca de discipulado, que nós trabalhamos a ideia do ferro afiando ferro, né? Ali a gente trabalhou bastante. Parola 5? 5, é isso? Nossa, lá no começo, hein? Foi anteontem, eu acho, então. Foi a primeira do tema livre que a gente fez, foi a 5ª parola, lá em 2020. Nossa, que legal, cara. Então, a ideia é essa mesmo, né? Do ferro afiando ferro, né? Aquela ideia de que, poxa, esse tipo de coisa, esse tipo de auxílio, eu sei a quem recorrer, né? Eu costumo ter uma lista essa lista é mental, tá? Eu não sou tão sistemático quanto pareço, mas eu costumo ter uma lista de pessoas que eu digo assim, esses daqui são meus mentores, esses daqui são meus assessores, e esse daqui é quem me discipula, ou estes daqui são aqueles com quem eu pratico um ambiente de discipulado. Assessoria, eu vou começar da assessoria, eu usei outra ordem, né? Eu falei de mentoria, assessoria, discipulado, mas colocando as coisas na ordem correta. Assessoria pressupõe, assim, uma ajuda externa para um fim específico, e eu não preciso necessariamente que aquele que me assessore em algum determinado assunto conheça meu coração, porque eu estou precisando de um apoio em determinado assunto, e eu preciso reconhecer que eu não sou completo em tudo. O meu mentor já é os meus mentores já diz respeito a algo um pouco mais próximo, embora ainda dentro de campos técnicos, né? Agora, gente com quem eu compartilho o meu coração, aí já cai numa dimensão de discipulado, eu preciso ter isso na ponta da língua. E qualquer uma dessas dimensões, e dê o nome que você quiser, eu particularmente dou estes nomes, tá? Eu estou acostumado com estas nomenclaturas, mas estes reconhecimentos, tanto de que, tecnicamente, em assuntos técnicos, eu não sei todas as coisas, e na minha vida espiritual, ministerial, eu preciso de gente para me dar suporte, apoio, me impulsionar, ou às vezes puxar o meu freio de mão, às vezes me ajudar a recalcular a rota. Estes reconhecimentos, eles partem daquele princípio de que eu sou incapaz sozinho, né? E pobre do sujeito que acha que é possível ser cristão solitário. Pior ainda, que acha que dá para exercer algum ministério dentro do âmbito cristão de maneira solo, de maneira solitária. Pobre do sujeito, porque não entendeu a base de tudo. Se Jesus, Marcos 3,14, de novo, chamou 12 para andar com ele,
quem eu penso que eu sou na fila do pastel para achar que eu vou dar conta de fazer alguma coisa sozinho? Para achar que eu vou dar conta de exercer um ministério legítimo e não apenas fazer coisas, né? Porque é possível fazer coisas, mas nós não podemos confundir o fazer com o servir, né? Então, quem eu acho, quem que eu posso pensar que eu sou, se eu quiser levar o ministério de maneira só? Né? Em João capítulo 1, lá no verso, agora não lembro se é o 12 ou o 16, deixa só eu confirmar. Mas a palavra ela vai dizer, já usei esse versículo, já citei ele algumas vezes, a palavra vai dizer que todos nós recebemos da plenitude de Jesus e não a plenitude dele, né? É o verso de número 16, ó, João capítulo 1, verso 16. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Né? Então não adianta eu achar que eu sou pleno, eu recebi uma fatia dessa plenitude. E se eu recebi uma fatia, aquilo que me completa não está em mim, mas está na fatia do outro. Está na fatia que o meu irmão recebeu. Aquilo que me completa está na fatia que você, Arthur, recebeu. Está na fatia que você, Xandão, recebeu. Está na fatia em versões que o meu irmão Wilsinho recebeu. E por aí afora. Está na fatia que o irmão da minha igreja, que eu pastoreio, recebeu. E particularmente como pastor de uma igreja, eu deixo isso muito claro para a minha igreja, dizendo assim, ó, é legal eu cumprir o meu chamado e você entender o meu chamado, mas a partir do momento que você entende que o meu chamado sem você não existe, eu falo isso para as minhas ovelhas, para os meus discípulos, né? A partir do momento que você percebe que sem você o meu chamado não existe, então o meu chamado ele ganha, quem sabe, um pouco mais de sentido, assim como o teu chamado tem sentido na minha vida, né? E como é bom eu saber que eu tenho gente que trabalha em áreas que eu não trabalho, gente fazendo coisas que se eu fosse fazer ia ficar tudo desconcumbelado, porque não é a minha vocação da forma que Deus me chamou. Eu sei que no ministério pastoral a gente transita por muitas áreas, e particularmente na igreja na qual eu sirvo, por uma força de lei, o pastor ele está envolvido com todos os ministérios, em todas as áreas da igreja. No entanto, algumas áreas eu sento e assisto, embora eu esteja envolvido. Eu sento e assisto, né? Eu termino, Arthur, Chan, lembrando daquilo que acontece em 2 Reis, capítulo 6, quando a casinha onde Eliseu e os discípulos de profeta dele se reuniam fica pequena, né? E aí um dos discípulos de profeta chega para ele e comunica esse problema. E diz assim, olha, o lugar onde a gente se reúne está pequeno. E Eliseu diz, pois é, não sou pedreiro, eu acho que ele pensa, né? Não tenho como resolver, o que eu posso fazer? A arrecadação não está lá daquele jeito, né? Para a gente mudar, pagar outro aluguel. Na versão do Wilson aparece esse texto aí. Então, na versão do Wilson, revista, atualizada, estendida e tudo mais, né? Vai aparecer essa parte. Aí, no final das contas, e Eliseu pensou, né? Deve ter aquela nota de rodapé. O que eu tenho a ver com isso? Né? Ema. Né? E aí, o que acontece? A turminha vira para o Eliseu e fala assim, a gente pode fazer um puxadinho aqui? A gente pode fazer um ranchinho aqui? Né? E é legal, Eliseu, que não era pedreiro, ter gente que manjava de fazer puxadinho, né, na sua equipe. E ele disse, pode fazer. E o bacana é o seguinte, mesmo ele não sendo pedreiro, alguém vira para ele e diz, vamos com a gente lá na beira do rio, nós vamos lá tirar madeira, a gente quer você por perto. Quer dizer, isso dá uma dimensão de corpo, o fato deles quererem Eliseu ao lado, deles quererem Eliseu próximo, né, dá essa dimensão de corpo, ó, bacana, a gente quer estar junto, mesmo sabendo que não é a tua praia, mesmo sabendo que isso não é algo que você vai fazer, a gente quer você por lá, né? E Eliseu, ele entende a seriedade disso e ele fala, tô indo, e ele vai junto. E lá embaixo acontece uma coisa, naquela área que tecnicamente seria a área de controle dos outros e não de Eliseu, acontece uma coisa que requer o exercício do ministério de Eliseu. O ferro do machado de alguém cai na água e o sujeito grita, meu Deus, nem meu era emprestado. E ali quem entra em ação
né, teoricamente fora do ambiente de exercício, é o próprio Eliseu. Aí a gente vê, né, o quanto essa dimensão de corpo, levada a sério, ela é vital para cada um de nós. Né? Quando a gente entende o peso do ministério do outro na nossa vida, isso é algo tremendo. Eu quero até trazer à memória, meninos, uma série que nós fizemos também no nosso ano de estreia, em 2020, que foi uma série chamada Os 5 Ministérios. O Wilson gosta de chamar de ofício ministerial, porque ele é gourmet, né? Mas os 5 ministérios, ele tem uma... É na versão dele. Na versão dele está escrito ofício. Eu descobri lá que é a versão ampliada do limão. Né? Aí, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão dos 5 ministérios. E você Sociedade Bíblica do Limão. Exatamente, E você falou uma coisa naquela parábola que eu acabei guardando e a gente acabou replicando esse mesmo pensamento para a série de dons do Espírito também, que é a seguinte coisa: o nosso ministério sempre aponta para o outro. O dom que Deus colocou em nós sempre aponta para o outro. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu posso chegar à conclusão que o meu chamado sempre também vai apontar para o outro. Porque se Deus fez uns apóstolos, outros mestres, outros pastores, outros profetas e outros evangelistas, né, visando a edificação dos santos, até que todos cheguem na estatura de Cristo, Deus me chamou por causa de outras pessoas também. Deus chamou o Paulinho por causa de outras pessoas, chamou o Xandão por causa de outras pessoas. E olha só que coisa interessante, né? A gente não precisa ir muito longe, né? Nós somos aqui em 4 paroleiros, né? Graças a Deus o Xan está aqui conosco hoje e, putz, cara, para mim é uma alegria enorme, você sabe disso. É incrível como nós 4 somos tão diferentes, mas como essas parólias ficam incríveis exatamente por isso. Exatamente porque a gente tem visões diferentes a respeito de um mesmo assunto, tem experiências diferentes e o mais importante, nós temos chamados diferentes. Eu posso ter um chamado de ensino que o Paulinho não tem uma outra perspectiva de ensino. Eu tenho uma mensagem que não é a mensagem do Xandão, que não é a mensagem do Ilcinho, mas é exatamente isso, né? Como eu preciso de vocês aqui comigo para isso aqui valer a pena, para que isso aqui faça sentido. Como eu vou falar um negócio esquisito, agora pode soar estranho para quem está nos ouvindo, mas é verdade, gente. A gente precisa do Ilcinho aqui. Né? Se o Mente Brilhante não tiver no grupo, fica capenga o troço, fica esquisito. Eu sei que ele é daquele jeito, né, radical com as coisas, mas a gente precisa dele, cara. Assim como eu preciso do Paulinho, assim como eu preciso do Xandão, e assim como você que tem um chamado de Deus para a sua vida, precisa também se conscientizar que o chamado não é algo que diz respeito só a você. Chamado diz respeito a um grupo de pessoas, porque aquilo que você é a resposta para o que Deus chamou vai impactar muitas pessoas à sua volta. Eu sempre viro para os meus filhos e falo assim, quando vocês crescerem, vocês vão impactar a geração de vocês. E é exatamente isso que a gente falou desde a segunda parola, né? A gente olha à nossa volta e fala assim, eu vou ser a resposta para o quê que está sendo necessário agora? Quando a gente tem esse exercício, a gente faz esse exercício, a gente tem plena consciência de que o chamado, apesar dele ser individual, o resultado dele, a consequência dele é coletivo. Então, Xan, você quer complementar mais alguma coisa? Para você que está nos acompanhando até agora, aqui o nosso muito obrigado por estar conosco em mais uma Roda de Parola, número 178, mais uma dentro do tema chamado. Nessa semana, nós estamos falando a respeito das coisas do coração e acabamos aqui chegando a conclusões excepcionais. Antes da gente encerrar essa parola, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você passe lá no nosso site, no www.osparoleiros.com.br, e lá você vai encontrar este livro aqui, ó. O primeiro livro de Paulo Amêndola Filho, Presentes de Deus, um guia prático sobre os dons do Espírito.
Esse livro foi lançado nessa semana. Semana passada ele fez uma live sensacional que está aqui no nosso canal do YouTube também para você acompanhar. Mas olha só, se você quer adquirir esse livro aqui, você pode fazer isso em formato e-book lá no site dos Paroleiros, www.paroleiros.com.br, ou você pode adquirir esse livro físico fazendo o seu pedido pelo Instagram dos Paroleiros. Exatamente. Manda mensagem aqui no DM falando assim, eu quero o livro Presentes de Deus, e nós vamos dar todo o passo a passo para você receber aí na sua casa essa primeira obra-prima do nosso oráculo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma roda de Parola inédita. Tchau, tchau.